Bom dia, amigos, amigas, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor. Um bom domingo para você, para sua família, você que está nos ouvindo. Infelizmente, hoje nós não teremos nossa live de Facebook, mas você acompanha na FM Padre Cícero. Se você quiser que alguém acompanhe esse programa, que vai ser sobre doenças dos pulmões, desde o câncer de pulmão, passando por pneumonias, tuberculose, asma, bronquites, você passa para esse seu parente, esse seu amigo que mora longe, o aplicativo, né? Ele baixa pela internet e nos escuta de onde estiver, qualquer lugar do mundo, através dos aplicativos, por exemplo, Radiosnet, né? Pode nos acompanhar. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, programa Dicas de Saúde há muitos anos, promovendo saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, boa noite de sono, exercício físico para todos, independente da limitação e da idade. Todos devemos movimentar para adoecer menos. Movimento é muito importante, não ficar parado. E acompanhamos as campanhas. Estou aqui com o meu amigo, o Freitas Nascimento, nosso coordenador aqui da rádio e que hoje está também na função de operador de som. Bom dia, Freitas. E vamos também dar bom dia à nossa convidada de hoje, que já está aqui conosco, que veio falar sobre o agosto branco, combate ao câncer de pulmão. Ela é pneumologista, veio falar também sobre, além do câncer de pulmão, as outras doenças do aparelho respiratório. Doutora Lorena Peixoto Maia. Ela é médica pela Estácio Idomed FMJ desde 2016. Fez residência em clínica médica pelo Hospital Agamenon Magalhães em Recife 2018. Residência em pneumologia pelo Hospital das Clínicas UFPE Pernambuco 2022. Pós-graduada em medicina do sono pelo Instituto do Sono 2023. Bom dia, doutora Lorena Peixoto. Muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite. Muito obrigada, doutor Péricles. Eu que fico muito grata pelo convite. O senhor que foi meu professor, né? Tá aqui hoje. Além de estar aqui hoje, a gente é colega hoje na faculdade, né? É professora da Estácio também, nossa colega. Estamos lá na docência e, mais uma vez, sou muito grata e me disponibilizo para futuras ocasiões. Estamos aqui. Bom dia, Túlio, esposo da doutora Lorena, advogado, né? Doutor Túlio. E bom dia, Caio. Caio tem 3 meses e está aqui na Rádio Padre Cícero. Lindo, Caio, aí, todo fofinho, dormindo, tirando uma sonequinha. Legal. Pois é, doutora Lorena Peixoto Maia. No dia 1º, se eu estiver errado, você me corrige, no dia 1º de agosto foi o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Pulmões. Câncer de pulmão. Câncer esse que pode não ser o mais frequente, como o de pele, como o de mama, mas sem dúvida é o câncer que mais mata homens no mundo todo e um dos que mais mata mulheres. Essa campanha já tem um bom tempo, né? Campanha Agosto Branco sobre câncer de pulmão e também foi ampliado essa campanha para o combate ao tabagismo, incluindo inclusive o cigarro eletrônico. Que falar sobre essa campanha, doutora Lorena? Tem regionalização? Sociedade Brasileira de Pneumologia tem secção no Ceará? Como vocês trabalham essa campanha do Agosto Branco? Assim, essa campanha realmente, como o senhor falou, né? Ela vem para difundir a importância de prevenir o câncer de pulmão, porque a mortalidade, a letalidade desse tipo de câncer é extremamente elevada, tanto pela própria doença, mas muito porque se descobre em estágios avançados. É uma doença que nos estágios iniciais ela é silenciosa, vamos dizer assim. E aí a gente precisa realmente alertar para os sinais e sintomas e não tem como deixar de falar sobre o tabagismo, né, que é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão.
Como o senhor falou, já há alguns anos essa campanha vem sendo feita, mas é basicamente realizada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, realmente. Muito bem, então hoje você, ouvinte da FM Padre Cícero, já sabe o assunto. O assunto é pulmão, ou pulmões, né, que nós temos 2. E todos os brônquios, bronquíolos, toda a árvore respiratória. Então trouxemos um especialista em doenças respiratórias e você pode participar. Você pode tirar dúvidas. Não tem a live, mas tem o telefone, 3512-2000 é o telefone que você tira dúvida. A nossa convidada, a doutora Lorena Peixoto Maia, pneumologista, médica pneumologista. E você também pode participar, não só por telefone, mas pelo nosso WhatsApp, que é o mesmo número, 3512-2000. Aí você faz pergunta, ou por áudio, ou escrevendo, fica à vontade. Pode participar, tá certo? Que a gente passa suas dúvidas para a nossa convidada. Doutora Lorena Peixoto, pneumologista, médico e médica que trata dos pulmões, doenças dos pulmões. Por que pneumo? Qual a origem dessa palavra pneumo para quem trata de doenças respiratórias? Pneumo vem de ar, né? É o ar que entra nas nossas vias aéreas, né? Realiza a troca gasosa, que a gente chama, que é levar o oxigênio para o sangue e dali disseminar para todos os tecidos. A origem da palavra é essa. E realmente, assim, a gente trata de uma infinidade de doenças, sinais e sintomas, a começar pela tosse, né? Sintoma mais frequente, eu diria, dentro da pneumologia, mas também de cansaço, secreção, né? Que a gente chama de expectoração, até roncos, né? Péricles Filho, né? Seu filho, ele trata também da apneia do sono. O pneumologista, o psiquiatra, o neurologista, todos têm interesse de estudar o sono, né, das pessoas. Exatamente. A gente, assim, a apneia do sono é extremamente comum, mas pouco falada, né? Infelizmente. Interessante que, às vezes, quem não conhece alguém que ronca, né? E aí se trata como se fosse uma característica daquela pessoa, fulano ronca, e assim segue a vida. Mas será que não existe uma apneia do sono por trás, né? Atrapalhando tanto a qualidade de vida, tanto do próprio paciente quanto de quem dorme com ele, né? Que por vezes tem um sono atingido. E além dos sintomas, né, da apneia do sono, traz uma série de consequências para a saúde, né, do indivíduo. É verdade. Então hoje é um dia que a gente vai tirar dúvidas. Eu vou aprender, você ouvinte também vai aprender sobre por que a gente adoece desses órgãos tão importantes para a respiração, que são os pulmões. Então, doenças dos pulmões, hoje com a nossa convidada, a doutora Lorena Peixoto. Hoje temos alguns avisos, muitas festas de padroeiros. Teve ontem a festa dos Eternos Namorados, que foi casa cheia, né, do Encontro de Casais com Cristo. Freitas participou. Tem essa festa de Nossa Senhora da Saúde, deixa eu ver se está atualizado. Está sim. Maria, mãe educadora, ensina-nos a servir seu filho com amor. Festa de Nossa Senhora da Saúde, Paróquia Santo Antônio, comunidade Sítio Barro Vermelho, em Barbalha. Vai até o dia 18 de agosto. Hoje, dia 4, domingo, meio-dia, terço dos carregadores, 2 da tarde, cortejo do pau da bandeira saindo do sítio Araticum, e 17 horas, 5 da tarde, hasteamento da bandeira. É isso aí, depois a gente vai divulgando, festa por festa. Hoje o assunto são as doenças dos pulmões, principalmente relacionado ao Agosto Branco. Agosto Branco é uma campanha da Sociedade Brasileira de Pneumologia, acompanhando o Dia Mundial, é o dia 1º mesmo, né? O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Pulmão, Sim. né? 1º de agosto. Aí todo mês o estudo do câncer de pulmão e também das causas, né? E a doutora Lorena já falou da principal causa, que é o cigarro, o tabagismo. Tirando o tabagismo, que já é disparadamente a causa número 1, né, de câncer de pulmão.
Quais são os outros fatores de risco ou quais são as outras causas de câncer de pulmão que agrava mais ainda juntando com o fumo ou esporadicamente, raramente uma pessoa diz pra gente como que eu tenho câncer de pulmão se eu não fumo? Quais são as outras causas, os fatores de risco, doutora Lorena? Assim, a gente escuta isso até às vezes do próprio paciente que fuma, né? Que assim, às vezes quer se enganar e diz, mas eu conheço uma pessoa que nunca fumou e teve câncer de pulmão, quando é pra ser acontece, mas na verdade, se a gente for olhar os números, as estatísticas, o que a gente tem de dado é que 85% dos casos de câncer de pulmão são em pessoas que fumam. E aqueles 15% são totalmente não relacionados ao tabagismo, são em pacientes que têm história familiar, né, a questão genética, que a gente fala que é um fator de risco não modificável, aí realmente você não tem como mexer na genética, mas essa pessoa que tem predisposição, história familiar, que não pode nem pensar em fumar mesmo. Mas aí outros fatores, doenças pulmonares, outras, como por exemplo, fibrose pulmonar, exposição a amianto, né, que existia anteriormente nas telhas e caixas d'água, né, de amianto. Isso. Hoje em dia já diminuiu-se essa frequência. Mas também, além da queima, né, do próprio fumo, né, levando ao câncer de pulmão na forma do tabagismo, a queima também de biomassa, que a gente chama, que são as queimadas, né, a exposição à fumaça de modo geral. Queimadas, carvão, enfim, acho que esses são os principais fatores de risco. Muito bem. A questão do fumo, que é o primeiro, né? Algumas estatísticas dizem 80%, outras dizem 90%, por aí vai. Aí veio essa questão do cigarro eletrônico. Se dizia que era uma arma para diminuir aquela fissura de fumar, para ver se a pessoa saía do vício, mas parece que a coisa não era bem assim, não. Se antes a pessoa adoecia pelo cigarro muitos anos depois da exposição ao fumo, muitos anos depois de fumando, né, o tempo todo, o cigarro eletrônico parece que já pode dar toxicidade, problemas muito cedo, né? Fala um pouco desse cigarro eletrônico que é a nova onda entre os jovens. Assim, na verdade, a indústria do tabagismo, ela reformulou, né, a imagem. Você vê que anteriormente, vamos dizer assim, na época dos meus pais, sei lá, década de 50, talvez, a propaganda do cigarro era muito forte, né? E os aí, filmes, né, que a gente assistia, exatamente. De Hollywood. Eu cheguei a ver propaganda até de cigarro para criança. Meu Deus. Para dona de casa empoderada, vamos dizer assim. Aí era uma senhora com cigarro. E aí essa propaganda ela foi regulamentada, né? Tá assim, proibida, vamos dizer, justamente pelos malefícios do cigarro. E aí a indústria do cigarro, muito esperta, reformulou essa propaganda. Então, reformulou o cigarro. E aí trouxe, né, nos últimos anos, ele nesse formato de cigarro eletrônico. A proposta inicial realmente era boa, que era diminuir o tabagismo, né, ajudar o paciente a parar de fumar. Mas o que a gente vê na prática é que contém nicotina. Então, como é que você vai desvincular, né, o vício? Continuando fumando não existe. E aí, como, por exemplo, no Brasil, ele não é regulamentado pela Anvisa. E aí a gente acaba por não saber nem o que é colocado ali. Não tem regulamentação, a gente não tem controle de todos os produtos que são colocados ali. A ideia que a população tem, né, que defende o cigarro eletrônico, é que como não há combustão, como não há queima, aquele vapor não seria prejudicial. Mas, na verdade, esse vapor a gente já tem visto malefícios a curto prazo, como o senhor falou, né? Existe uma pneumonia aguda causada pelo cigarro eletrônico, foram vistos muitos casos em 2019. E eu, assim, arrisco a dizer que houve mais durante a pandemia, mas aí se confundiu até com Covid. Talvez alguns diagnósticos tenham se perdido aí, diante do cenário da pandemia. E aí, como eu vinha falando, né, a curto prazo a gente já vê esses casos graves, né, de doença pulmonar aguda, que já levou pacientes para UTI, intubação e tudo. E a longo prazo, a gente ainda vai ver, infelizmente, a gente ainda vai ver muita coisa acontecer. Não temos ainda dados sobre câncer de pulmão em pacientes que usam cigarro eletrônico, mas o que a gente tem é a comprovação de que há substâncias carcinogênicas nesses cigarros. Então, o câncer de pulmão, infelizmente, deve aparecer nesses pacientes. Muito bem. Então,
Em relação a essa questão desse cigarro eletrônico, tenha cuidado, viu? Se você vê algum parente seu, filho, sobrinho usando, alerte, viu? Alerte, que não tem nada de benefício, tem mais problemas ainda para a saúde das pessoas. Os números, doutora Lorena, são alarmantes. Eu estava dando uma pesquisada sobre câncer de pulmão. Mais de 1 milhão de casos novos no mundo por ano. No Brasil, mais de 28 mil casos novos, talvez eu nem esteja atualizada essa minha pesquisa, com mais de 24 mil mortes por ano no Brasil. Que números assustadores. Além da questão do fumo, que é combatido, é dito, é apoiado pela mídia, que não tem mais essas propagandas, tem uma regulamentação, tudo, para não incentivar o uso. Mas o que mais pode ser feito para evitar essa mortalidade? Uma pessoa que fuma, ou mesmo uma pessoa que não fuma, mas que tem algum desses sintomas que você já adiantou, tosse, falta de ar, secreções. O que essa pessoa deve fazer no intuito de evitar ou diminuir a possibilidade de um câncer de pulmão? Sim. Assim, vamos falar primeiro das pessoas que fumam. O que a gente orienta é que toda pessoa que fume procure um profissional especializado para lhe auxiliar nessa cessação do tabagismo, vamos dizer assim, né? A gente não considera mais nenhum hábito, é realmente uma doença. O tabagismo é uma doença. E aí ela precisa ser tratada como tal. Sempre vai ter alguém que vai dizer, mas não, eu conheço fulano que conseguiu parar de fumar sozinho. Realmente existe, mas os dados da Organização Mundial de Saúde falam que 96% das pessoas que pararam de fumar e conseguiram se manter sem fumar foi com a ajuda de medicamentos, psicoterapia, enfim, terapias em grupo, enfim, algum tratamento que seja. Só 4% param sozinhos. E o risco de recaída dessas pessoas que param de fumar sozinhas é muito maior. Então, existe tratamento para o tabagismo. Eu falo para os meus pacientes que é assim, é como você atravessar um rio. Você pode escolher atravessar um rio turbulento ou um rio calmo. Então, para você parar de fumar com ajuda, você atravessa um rio calmo. E sozinho é como atravessar um rio turbulento. Porque você vai sentir ali todos os efeitos da abstinência. Não tem como negar. Se é uma substância que vive no seu organismo há muitos anos, se você suspende de forma abrupta, você vai com certeza, né, sentir ali os efeitos da abstinência. E o tratamento para a cessação do tabagismo, ele visa justamente diminuir esses efeitos para que você consiga manter essa decisão a longo prazo. Então, como a pergunta do senhor, né? O que é que a gente precisa fazer para prevenir o câncer de pulmão? A primeira é pedir ajuda, se você fuma, né? Exato. E, ademais, outra estratégia muito importante que vem sendo difundida nos últimos anos é o rastreamento do câncer de pulmão. A gente tem hoje vários programas de rastreamento, né, do Ministério da Saúde. Rastreamento de câncer de mama com a mamografia, de câncer de próstata com a dosagem do PSA e, enfim, exame de toque. De câncer de colo de útero com preventivo. E aí, assim, a gente ainda não tem um programa definido de rastreamento de câncer de pulmão pelo Ministério da Saúde, mas as sociedades estão se movendo nesse sentido. E aí, como é feito isso, né? Para quem não tem essa noção do que significa rastreamento, é uma forma de prevenir o desenvolvimento do câncer se você encontrar uma lesão pequenininha ali, que ela ainda é pré-maligna, ou que já seja maligna, mas que seja possível de remover e obter a cura, né? E aí, como é que é feito esse rastreamento desses nódulos pulmonares? É feita uma tomografia que a gente chama de tomografia de baixa dose. Por que de baixa dose? Porque a tomografia de tórax convencional, as tomografias em geral emitem uma dose muito elevada de radiação e que a gente poderia trazer um malefício ainda maior em estar fazendo essas tomografias repetidamente, anualmente. E aí se desenvolveu essa tomografia de baixa dose. Se coloca uma dose de radiação mais baixa, mas o suficiente para detectar esses nódulos pulmonares, né, em estágio inicial. E aí, essa tomografia de baixa dose, a gente chama de forma mais simplificada de check-up pulmonar. É como se fosse um check-up pulmonar. E ele é indicado para os pacientes que fumam, né? Ou que fumam,
ou que deixaram de fumar há menos de 15 anos. Então, se você deixou de fumar há 10, 8, 5 anos, enfim, há menos de 15 anos, você também tem indicação de fazer esse rastreamento de nódulos pulmonares. Muito bem. Então, se você tem tosse, se você tem falta de ar, se você tem secreções frequentes, independente de você fumar ou não, procure ajuda médica. Faça isso por você. Procure ajuda médica, porque se você previne ou se você descobre cedo uma doença, a chance de recuperar, né, de tratar e até de curar é maior do que quando ela é avançada, que a chance diminui. Então, como a doutora Lorena falou, além de combater o fumo, procure assistência médica, porque é possível descobrir cedo com mais chances de tratamento e mais chances de cura. Doutora Lorena, em relação a esses sintomas, você falou alguns, mas teria outros, né? Além de tosse, falta de ar, secreções, tem outros sinais de que, mesmo que não seja câncer, pode ser que seja, de outras doenças respiratórias que precisa de um tratamento porque vai tirar ou já está tirando a qualidade de vida das pessoas? Sim, com certeza. Assim, a gente fala que dentro da pneumologia os sintomas mais comuns são realmente a tosse, secreção no peito e o cansaço. Mas ter sangue, né, no escarro é um sinal de alerta, e além desses sinais e sintomas sistêmicos, como a perda de peso, a febre, o que a gente chama na medicina de astenia, né, que é aquela fraqueza, tudo isso indica que você deve realmente procurar um médico e não se automedicar. E eu dou um destaque aqui para a questão da tosse. A gente vê com muita frequência, eu recebo muito paciente no consultório, que a frase é a seguinte: doutora, eu quero um xarope para essa tosse. Mas, na verdade, o que a gente tem que entender é que a tosse, ela é um sintoma de algo por trás. A tosse é um mecanismo de defesa do organismo, que é o quê? Colocar aquilo que tem de ruim no seu tórax, vamos dizer assim, para fora. Seja vírus, bactérias, o que for. Mas o que a gente tem que saber é por que você está tossindo e tratar a causa da tosse. Então, não se automedique. Você pode estar aí mascarando um sintoma que vamos dizer assim, até benéfico, né, por ser um mecanismo de defesa, e aí você pode estar mascarando, né, esse sinal que o seu organismo está dando, que algo não está bom. E aí esse algo pode ser câncer de pulmão, pode ser tuberculose, pode ser asma, pode ser enfisema pulmonar, enfim, inúmeras doenças que cursam com esses sintomas respiratórios. Doutora Lorena, agora tem gente que nada sente e mesmo assim pode ter algum problema, né? Sim. Então as pessoas deveriam procurar assistência médica, independente do que sente. Com certeza. E quando tem casos na família também, né? Isso. É justamente isso. Infelizmente, no caso do câncer de pulmão, quando os sintomas surgem, já é um mau sinal. Já pode ser um sinal de doença avançada. Porque é um sinal de que aquele tumor ele já invadiu as vias aéreas, né? E aí é onde se provoca o cansaço, né, a tosse, a questão da secreção com sangue. Então, o que eu falo, o que realmente vai prevenir é parar de fumar, procurar ajuda para parar de fumar e realizar esse rastreamento de nódulos, né, o check-up pulmonar. Muito bem. Então, hoje o assunto: agosto branco, câncer de pulmão e outras doenças dos pulmões, com a doutora Lorena Peixoto Maia. Vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, Freitas, depois a gente volta com mais entrevista com a doutora Lorena. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Tem uma festa também da paróquia Menino Jesus de Praga, a comunidade São João Batista, da rua Maria de Melo Queiroz, bairro Campo Grande. Do dia 1º ao dia 10 de agosto, Santa Filomena, testemunha de amor de uma igreja peregrinante. Hoje, domingo, 19 horas, novena e celebração da palavra, noitários com o Augusto, o Fran, moradores da rua José Augusto, comunidade São Pedro e pastoral do batismo. São festas dos santos padroeiros, são diversas festas, como por exemplo no Horto,
tem a pré-festa de Santa Clara, paróquia Nossa Senhora das Dores, comunidade Santa Clara, Rua Caminho do Horto 427. O tema: exulte sempre no Senhor, não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Hoje, domingo, 4 de agosto, visita da imagem de Santa Clara às famílias da comunidade. É isso aí, depois a gente avisa mais festas de padroeiros. Hoje o tema: Agosto Branco, câncer de pulmão, combate ao câncer de pulmão, combate ao tabagismo, combate ao cigarro eletrônico. É o Agosto Branco. Nossa convidada, doutora Lorena Peixoto Maia, médica pneumologista, veio falar sobre esse tema da campanha e também veio falar sobre as doenças, né, em geral. As doenças respiratórias, como ela já começou a falar de algumas. E a gente aproveita para fazer perguntas. Eu estou fazendo perguntas, mas você também pode fazer. Você pode participar tirando dúvidas com a doutora Lorena Peixoto. Uma vez diagnosticado câncer de pulmão, doutora Lorena, qual o tratamento que se oferece? É sempre cirúrgico? Tem outros tratamentos para ajudar além da cirurgia? Ou naqueles casos que não é, por algum motivo mais grave, não é possível a cirurgia? Quais são os tratamentos oferecidos para quem tem câncer de pulmão? Bom, doutor Péricles, então, diagnosticado o câncer de pulmão, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de estadiar, né? Que é ver se aquela doença é só local, se ela já tem alguma disseminação para linfonodos ou para órgãos distantes. E aí, a depender desse estágio, a depender do tamanho da lesão, a depender se ela faz contato com estruturas nobres, como a aorta, enfim. Às vezes a doença pode ser localizada no pulmão, mas tem contato com alguma estrutura nobre que não dê para ser removida. E aí o tratamento passa a ser outro. Mas quando é possível, a tentativa vai ser remover a lesão, né? Se não for possível, aí já se parte para quimioterapia, radioterapia e mais recentemente, né, o que vem ganhando muito destaque na oncologia e na parte de câncer de pulmão não é diferente, que é o que a gente chama hoje de imunoterapia, que são tratamentos alvo, né, com alvo específico na genética daquele tumor. E isso tem ganhado muito espaço e tem aumentado muito a sobrevida dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão sem possibilidade de cura. Muito bem, então várias modalidades de tratamento dependendo do estadiamento. Saber se está no início, se está localizado, se já passou para outro órgão, mas que a questão de cura é dependente da cirurgia, né? Sem Sim. cirurgia, infelizmente, não há possibilidade, né, de cura. Isso, só com a cirurgia. É por isso que a gente frisa tanto a questão do diagnóstico precoce, né? Quando a lesão é diagnosticada numa fase em que possa ser removida a lesão, é que há a possibilidade de cura. Exatamente. Em relação à cirurgia, quem faz, o pneumologista, ele não tem uma formação de fazer cirurgia. Quem faz, geralmente, é um cirurgião torácico, né? Isso que nós temos aqui no Cariri, o Dr. Moisés. Isso. Tem mais ou é só o Dr. Moisés? Atualmente tem Dr. Moisés só. Tem alguns alunos que terminaram residência em cirurgia recentemente, alguns não, eu conheço um, que é o Pedro, que ele está fazendo residência em cirurgia torácica, é daqui de José, ele pretende voltar. Muito bem. Mas, por enquanto, tem o Dr. Moisés. Exato. Tinha um cirurgião torácico aqui, mas ficou pouco tempo. Eu lembro bem. Acho que ele vinha de fora, né, doutor? Era de Recife. Mas morou aqui. Foi casado com uma professora da Estácio, mas aí depois não deu certo, né? Aí foi o tempo que o nosso aluno lá da Estácio, grande Moisés, doutor Moisés, gente boa e grande cirurgião, assumiu essa lacuna fazendo cirurgias realmente que antes a gente era obrigado a enviar para as capitais, né? Fortaleza, Recife, e o Dr. Moisés faz aqui com uma equipe de cirurgiões oncológicos que o apoia, muito boa, principalmente no Hospital São Vicente e às vezes até no Hospital Regional do Cariri também. E a questão da quimioterapia
endoscopia, questão dos tratamentos adjuvantes à cirurgia, é feito por pneumologista ou por oncologistas clínicos? Não, assim, na verdade, a abordagem do câncer de pulmão, a gente fala que é multidisciplinar, né? Sim. Passa pelo pneumologista, pelo cirurgião torácico e pelo oncologista. Então, dado o diagnóstico da doença, a gente encaminha o paciente para o oncologista para que ele possa, né, realmente o especialista mais indicado para definir qual é o melhor tratamento para esse paciente. E assim, doutor, só um parêntese, falando do papel do cirurgião torácico, né, e pneumologista também, alguns podem fazer procedimentos que são aqueles pneumologistas especializados em endoscopia respiratória, que é a broncoscopia. É, muito importante, né, esse exame. Isso. Alguns tumores, quando eles são, quando estão próximos à árvore brônquica, né, árvore respiratória, dá para fazer a biópsia sem cirurgia, né, através dessa endoscopia respiratória, que também é chamada mais comumente, né, no meio médico de broncoscopia. Então, nem sempre aquela lesão ali vai precisar de uma cirurgia para fazer biópsia. A biópsia ela pode ser feita pela broncoscopia. Aqui na região a gente tem que faz broncoscopia 2 pneumologistas, que são o Dr. Jacob e a Dr. Aline, e o cirurgião torácico Dr. Moisés. Tem também o Dr. Williams, que é um cirurgião de cabeça verdade. e pescoço, né, que faz broncoscopia. Que bom, né, nós temos. Porque é a biópsia, né, para tirar o material e ver no microscópio o tipo e algumas características, né, do tumor. Se é realmente tumor, né, porque às vezes é uma lesão ali que a gente tem dúvida, será que é tuberculose? Né, que é uma doença que às vezes faz diagnóstico diferencial, né, que a gente chama. Exatamente. Os sintomas são parecidos, emagrecimento, tosse, às vezes tem uma lesão ali que a gente chama de cavitada, né, uma cavidade é o que a tuberculose costuma causar no pulmão. Eu costumo dizer que ela sai roendo ali o pulmão e causa uma caverna, fica um buraco mesmo. E às vezes tem uns tumores que eles são escavados também. Então, a biópsia ela serve para esse diagnóstico diferencial. Muito bem. Então, tem um arsenal de exames e de procedimentos para o tratamento do câncer de pulmão e tem também toda uma dinâmica de prevenção ou de descobrir cedo para o resultado ser satisfatório, né? Ser bom. Agora, eu gostaria, doutora Lorena Peixoto, que você falasse um pouco de uma doença que é mais frequente do que o câncer de pulmão. Frequente demais. Dá em criança, dá em jovens, dá em adultos, dá em idosos. É a causa, a gente entra numa UTI e a maioria das plaquinhas ou do prontuário do paciente, a causa dessa pessoa estar na UTI é pneumonias. Pneumonias é muito frequente. Fala um pouco, os tipos, parece que o micróbio varia conforme a idade, né? A idade tem uns que pega mais e às vezes é simples e às vezes é muito grave, levando à morte. Pneumonias, doutora Lorena. Sim, perfeito. Bom, as pneumonias, elas são... O termo pneumonia é bem geral, né? Existe a pneumonia viral, né? Que é causada por vírus, como, por exemplo, aconteceu no Covid, como pode acontecer com o vírus da influenza. Graças a Deus já existe vacina, né? Para esses vírus. Existem as pneumonias bacterianas, em que uma bactéria chamada pneumococo, ela é a mais frequente. Ela é uma bactéria que está na comunidade e... gosto de frisar aqui que não é transmissível, né, de uma pessoa para outra. A pneumonia viral, sim, ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra, mas a pneumonia bacteriana, para que ela se desenvolva, depende mais de fatores do próprio hospedeiro, vamos dizer assim, o próprio indivíduo, né? Esse pneumococo, ele está aí no meio, e aí quem vai desenvolver a doença é aquela pessoa que tem comorbidades, né, que tem, assim, alguma fragilidade de saúde, seja diabetes, enfim, está passando ali por algum período de imunidade menos patente,
E aí essa pneumonia se desenvolve. Se o indivíduo for saudável, né, rígido, como se fala, o tratamento pode ser simples, pode ser feito com antibiótico em casa. 7 dias o paciente está curado. Mas em idosos, em pessoas que possuem um diabetes descompensado ou que possuem DPOC, né, que é o famoso enfisema pulmonar, enfim, que possui algumas outras condições de saúde, essa pneumonia ela pode indicar internamento hospitalar. Né? Como o senhor falou, tem muito caso realmente em UTI e um tipo de pneumonia bastante comum em idosos, em pessoas mais debilitadas, é a pneumonia broncoaspirativa, que é quando o paciente possui alguma, como é que eu posso dizer, alguma deficiência neurológica, enfim, algum comprometimento neurológico, uma das funções que se perde é a capacidade de deglutição. E aí, quando o paciente vai se alimentar pela boca, alguma partícula de alimento pode parar lá no pulmão e causar pneumonia, o que a gente chama de pneumonia broncoaspirativa. Então, é bastante comum em pacientes acamados, enfim, pacientes que têm algum comprometimento neurológico. Muito bem, é muito comum pneumonia. Eu já tive. Há muitos anos atrás, eu era jovem. Rígido, assim, não tinha nenhum problema de saúde. Aí deu uma coceirinha na garganta, comecei a tossir e saiu a secreção com sangue. Estranhei aquilo. Nessa época, a gente não ia logo para uma tomografia, ia para um raio-x do tórax. Né? Sim. Fiz o raio-x do tórax, já deu condensação pneumônica, né? Pneumonia. Aí tomei um antibiótico via oral mesmo e resolveu. Parou o sangue, parou a tosse, parou tudo. O senhor fez o certo. Né? Procurou atendimento médico rápido para que não se agravasse e não se automedicou. Podia muito bem ter ido procurar um xarope na farmácia, né? Isso. E mascarar o sintoma e talvez pudesse até agravar o quadro. Exato. Nesse tempo nós não tínhamos pneumologista aqui. Chegou a doutora Robertinha. Tinha sim. A doutora Francineide. Eu liguei para ela, falei da situação, lembrei agora. Depois chegou a doutora Robertina, depois foi chegando outro, graças a Deus, né? Hoje estamos bem servidos de pneumologistas. Pois bem, uma pessoa entra em contato e diz assim, primeiro diz bom dia para você também. Bom dia, doutor Pérez, bom dia, doutora Lorena, eu sou Maria Socorro, eu moro no Jardim Gonzaga. Gostaria de fazer uma pergunta à doutora Lorena. Eu fumei desde os 50 anos e agora está com 17 anos que parei de fumar. Será que eu ainda tenho um vestígio de cigarro porque eu tive um problema sério de artroplastia total de quadril? O médico me falou que teve tudo a ver com o cigarro. Ela fez 2 cirurgias, não ficou nem 80% boa, uns 70%. Ela anda com apoio de uma bengala. Foi o cigarro mesmo, doutora Lorena, que ajudou ela a ter esse problema? Olha, com relação a que ela perguntou, né, se existe algum vestígio do cigarro. Nosso tema hoje é com relação a câncer de pulmão e, em tese, né, formalmente, ela não tem aquela indicação de fazer aquela tomografia que eu falei de baixa dosagem, né, porque ela parou de fumar há mais de 15 anos. Então, se tivesse que surgir alguma doença, né, oncológica, já teria surgido. Mas ela precisa ficar atenta aos sinais de doença respiratória, como, por exemplo, se ela possui tosse, pigarro, não achar que é normal de quem fumou. Isso pode indicar enfisema pulmonar, né, o DPOC, e pode exigir tratamento. E aí, fora do pulmão, né, o cigarro ele pode causar inúmeras doenças, no aparelho cardiovascular, no aparelho locomotor também, e realmente pode haver relação com o enfraquecimento, né, da massa óssea e causar esse tipo de situação, sim. Ela disse que conseguiu parar sem a ajuda de ninguém, medo da doença, né? Sim. Só Deus ajudou. Que bom, você está de parabéns. E eu espero que seu exemplo sirva para muitas pessoas que estão ouvindo, que não é impossível. Só que quando ela parou, ela teve uma coisa que você falou aí que pode acontecer. Teve depressão.
com a ausência, a abstinência, né? Ou seja, ela atravessou o rio turbulento. Poderia ter sido muito mais simples. Por falar nisso, você falou de psicoterapia, falou de medidas, né, comportamentais para a pessoa, desestimular o uso do fumo. Existe também medicamentos, não é isso? Sim. Esses medicamentos que existem para uma pessoa, ajudar uma pessoa a parar de fumar, eles são disponibilizados pela rede pública ou não? São, assim, às vezes a gente tem uma dificuldade, né, de adquirir esses medicamentos, mas em tese eles devem ser disponibilizados sim pelo SUS. A gente tem hoje, Dr. Péricles, 2 modalidades de tratamento para cessação de tabagismo. A terapia de reposição de nicotina e os não nicotínicos. Sim. Aí, começando pelos não nicotínicos, existe uma medicação chamada bupropiona, que ela diminui o que a gente chama de fissura, que é aquela vontade, né, aquele desejo insano de fumar o próximo cigarro. Existe outra também chamada vareniclina, que foi muito utilizada, mas aí a gente está aguardando ansiosamente pela volta dessa medicação ao mercado, porque em 2021, foi 2020, não me recordo bem, houve um problema em alguns lotes de fabricação e aí precisou ser removida do mercado e até agora a gente ainda está aguardando o retorno. Era o Champix. Champix. Não tem mais nas farmácias. Não tem mais. E aí, da terapia de reposição de nicotina, existe o uso de adesivos, pastilhas, gomas, tudo isso para que você não iniba, né, a nicotina de modo abrupto no seu organismo, causando os efeitos de abstinência. Anos atrás, eu vi um estudo comparativo de bupropiona, vareniclina e nortriptilina. Não estão mais utilizando nortriptilina? Doutor, eu confesso que na prática, também já li a respeito, mas eu confesso que na prática pouco se usa. Sim. Assim, na verdade, o que é melhor hoje é a dupla terapia de reposição de nicotina. Como é que ela funciona? O paciente para de fumar e aplica na pele um adesivo de nicotina. Sim. A depender de quantos cigarros ele fuma por dia, vamos supor que ele fume 20 a 30 cigarros por dia, ele vai utilizar ali o adesivo de 21 miligramas, que é um adesivo maior. Esse adesivo ele vai ficar na pele sendo trocado a cada 24 horas durante 6 semanas. Então, para que é que serve isso? Para que, como eu falei, né, a nicotina não saia do seu corpo de maneira abrupta e você comece a sentir, né, os sintomas da abstinência, até a questão da depressão, como foi o caso da nossa ouvinte. E aí, o próximo passo é passar para o adesivo de 14 miligramas. Né? O nosso objetivo é ir tirando essa nicotina do corpo aos poucos. E aí passa por de 14 miligramas durante algumas semanas, depois por de 7 e depois suspende. E aí, ao mesmo tempo, né, como eu falei, é dupla terapia de reposição de nicotina. Um é o adesivo e a outra é pastilha ou goma. Para aqueles momentos em que, mesmo com o adesivo, o paciente tem um imenso desejo de fumar. E aí essa nicotina, ela faz, né, que está presente na pastilha ou na goma, faz o efeito ali nos primeiros 5 minutos, vamos dizer, e ajuda muito a controlar o desejo de fumar. Há muitos anos atrás, devido à dificuldade de encaminhamento para pneumologistas, eu tive uma pequena experiência com os 3. Eu fazia o Champix era caro, o pessoal não podia adquirir, muitas pessoas, então eu fazia o nortriptilina. E o resultado era bom para uns e outros não. Aí os que podiam fazer o intermediário, que é o bupropiona, Champix ainda era mais caro. E os adesivos, o chicletezinho, né, de nicotina, a goma. E realmente eu tive a felicidade de tirar algumas pessoas do fumo, embora alguns também tiveram recaídas. Outros não conseguiram parar nem com os 3 e nem com a nicotina, né? Às vezes é difícil. Agora, quando uma pessoa recebe a notícia que está com a doença grave, ele passa por essa turbulência que você falou, como a nossa ouvinte, e muitos param de fumar. Sim. O medo, né, o medo da doença. Mas ainda assim é interessante procurar um profissional quando você deseja, porque você utilizando o adesivo, você sofre muito menos. É verdade. E a chance de querer voltar, né, também é menor. Exato. Outra ouvinte é a Inês Lagoinha. Ela dá bom dia, doutora. Bom dia, Inês. Ela diz que sente um cansaço e tem uma tosse seca. Esse cansaço provavelmente é dispneia, né? Não é um cansaço físico, provavelmente. Ela diz que quando se alimenta, se sente muito cheia, pois por isso já fez fisioterapia respiratória, mas não teve muito resultado.
fez uma tomografia, mas ainda não recebeu o resultado. O médico passou um outro exame e ela está na fila de espera. Ela também foi diagnosticada com doença de Chagas. Ela continua cansada. A doutora pode comentar alguma coisa sobre esse problema e a realização de mais um exame. Ela não disse o exame que não recebeu, né? Falou só da tomografia que ainda não recebeu o resultado. Não sei se o outro é a espirometria, deve ser, né? Pode ser um eco também, né? Ou um ecocardiograma. Da doença de Chagas. Exato. Assim, o cansaço, né? A falta de ar, de espinéia, como a gente fala, é um sintoma comum a várias doenças, tanto dentro do sistema respiratório como fora dele. Então, as doenças cardiovasculares também podem causar esse sintoma. Diante de todo o quadro que ela relatou, esse cansaço pode estar relacionado com doença cardíaca, né, doutor Péricles? Relacionado. E, inclusive, essa sensação de plenitude gástrica, né, pode estar também no contexto da doença de Chagas. Exato. Né? Quando a pessoa está com falta de ar, pode ser dos pulmões, mas pode ser do coração, né? Exato. E quando uma pessoa tem tosse, pode ser da respiração e pode ser até do aparelho digestivo, né? O tal também, do refluxo. O refluxo. Né? E até do coração também, se tiver um edema, né? Cardiológico. Fazendo secreção. Exato. Realmente. Medicina é uma coisa assim como um quebra-cabeça, em que tem várias peças. Talvez a peça mais importante seja o que a pessoa está sentindo. Mas tem várias peças. Tem os exames, tem o resultado com um remédio ou outro, um antialérgico ou outro. Enfim, não é um exame que define o que uma pessoa tem, é um conjunto de coisas que deve ser feita. Ela mandou agora a mensagem, é ela mesma, né? Qual o exame que ela está esperando conseguir? A espirometria mesmo, perfeito. Devido à falta de fôlego que ela tem. Pronto, a espirometria é um exame de sopro. Como o doutor Jacob até fala, o que é que acontece? Se você for comprar um carro, você olha a imagem e olha também o motor. Vamos fazer uma analogia aqui. Dentro do sistema respiratório, a imagem seria a tomografia e o motor seria para ver a espirometria. A espirometria vê a sua capacidade respiratória. Então, ele vê a quantidade de ar que você consegue, né, colocar no pulmão e que você consegue soprar. E através desse exame a gente vai ver se você possui alguma doença que está obstruindo a passagem do ar, como, por exemplo, o enfisema ou a asma, ou se tem alguma doença restritiva, né, que faz com que o pulmão fique mais endurecido, como, por exemplo, as fibroses. E, realmente, ele é um exame essencial para o diagnóstico de doenças pulmonares aí que causam cansaço. Muito bem. Tem mais aqui? Não, pergunta não. Mas tem essa festa aqui também que a gente tem que falar, da rifa beneficente. Não é uma festa, é uma rifa do Mosteiro Nossa Senhora da Vitória. Está realizando uma campanha solidária para quitar a cirurgia de fêmur da Madre Maria Aparecida, que quando quebra é muito difícil o tratamento. Ajude adquirindo um bilhete da rifa. O sorteio acontecerá dia 17 de agosto pela primeira centena da Loteria Federal. Informações 988862214 e 3115-2214. 3115-2214. Realização Mosteiro Nossa Senhora da Vitória. Estamos entrevistando a doutora Lorena Peixoto Maia, ela é médica pneumologista, nesse agosto branco, sobre câncer de pulmão, tabagismo, cigarro eletrônico, combate a tudo isso. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural. Freitas, depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de Saúde FM Padre Cis, nesse domingo, dia do Senhor. A gente vai ficar juntinhos até bem próximo às 9 horas, né? 9 horas, vocês sabem que tem a transmissão da missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus, aqui em frente, transmitida pela FM Padre Cícero, para aquelas pessoas que não podem ir para a igreja ou aqueles que opta por outro horário, né, para ir para a missa, mas que gosta de mais de uma missa por dia. Aí assiste também 9 horas a missa aqui na FM Padre Cis. Assunto de hoje, agosto branco. Combate ao câncer de pulmão, combate ao tabagismo, principal causa de câncer de pulmão,
combate ao cigarro eletrônico, que além de ter nicotina para viciar, dá também uma toxicidade e uns problemas respiratórios até agudo. Então, vamos ter cuidado com essas coisas. Nossa convidada de hoje é a doutora Lorena Peixoto Maia. Ela é médica, pneumologista, é médica de pulmões, está aqui conosco, esclarecendo, falando não só sobre o câncer de pulmão, mas também sobre as doenças respiratórias. Ela falou há pouco sobre as pneumonias que são frequentes, principalmente em idosos e crianças, pneumonias viróticas, pneumonias bacterianas, casos graves, casos simples. Falou um pouquinho sobre DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que também é causado pelo fumo, mas que esse tem outras causas, né? Quais são as causas da bronquite, do enfisema, doutora Lorena, além do cigarro? O principal fator de risco, mais uma vez, é o cigarro, mas também a queima de biomassa, aqueles pacientes que trabalham na agricultura, que fazem a conhecida broca, né, que é as queimadas, pacientes que têm fogão a lenha. Fogão a lenha, antigamente, carvão, né, era muito doutor, comum. Se eu lhe disser que eu tenho muito paciente que usa hoje, o gás está caro. Ainda hoje, né? O gás está caro, eles falam muito isso. É assim, é um argumento que me quebra, o que é que eu vou falar, né? A minha mãe, pessoa. que já faleceu, ela tinha o fogão eletrônico e tinha o fogão a lenha. E ela dizia que as comidas ficavam muito mais gostosas no fogão a lenha, aí não largava ele. Ela nunca fumou e tinha tosse crônica. Pode ser DPOC. que ela... Provavelmente ela tinha DPOC. E aí o DPOC, né, nada mais é do que uma lesão pulmonar causada por essas fumaças. E aí ela tem dois espectros, né, que a gente chama. Tem a bronquite crônica e o enfisema. E aí a gente antigamente dividia em paciente bronquítico e enfisematoso, mas hoje em dia a gente sabe que faz parte de uma doença só, e aí o tratamento é o mesmo, né? Os que tinham bronquite eram gordinhos e os que tinham enfisema eram magrinhos. Isso já foi por água abaixo? Já foi. Assim, ainda existe mas assim, a gente não frisa tanto esses fenótipos porque o tratamento é igual, então não muda tanto. Né? Você viu a figura daquele... Como era, meu Deus? Aquele... deu um branco. Que eram dois personagens de literatura, Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho. Aí era o exemplo que os pneumologistas davam nas aulas de faculdade de medicina, né? Para explicar que o Dom Quixote, magro, era enfisematoso, que fumava, né? E o Sancho, gordinho, era bronquite, que fumava também. Mas hoje não é tão importante a questão do peso, não. Né? A gente sabe assim que essas duas lesões, tanto a bronquite quanto o enfisema, elas aparecem nos exames de imagem, na tomografia, né? Mas o tratamento é o mesmo. Agora, o exame principal para dar o diagnóstico de DPOC é a espirometria. Sem espirometria, a gente não pode dizer que o paciente tem DPOC. Além do DPOC, esse complexo, que pode ser bronquítico enfisematoso, a asma se confunde muito também, diagnóstico diferencial, né? Embora a maioria das pessoas tenha asma desde a infância, mas alguns não é bem claro que se teve, né? Asma na infância. Isso. Assim, as duas são doenças pulmonares obstrutivas. O que é isso? Dentro dos nossos pulmões existem as vias aéreas, que são canais por onde passa o ar. E aí, tanto o DPOC, que é causado, né, pelo cigarro, pelas fumaças em geral, quanto a asma, que é mais uma doença alérgica, vamos dizer assim, familiar. Nem sempre, né? Alguns casos pode ser relacionado a exposições no trabalho também, a obesidade, mas enfim. São doenças que obstruem, né? Esses canais por onde passam o ar, eles ficam mais estreitos. E aí, isso causa os sintomas de tosse, falta de ar. E o que é bem característico são os sibilos, que a gente chama que é aquele chiado no peito, né? Quando o paciente está cansado, ele sente o peito chiar. Isso é um sinal de que pode haver uma obstrução das vias aéreas, seja ela asma ou o DPOC. Mas existem outras condições que causam sibilos também. A gente costuma dizer que nem tudo que sibila é asma. Até doença cardíaca, né? Edema pulmonar, pode simular assim, o sibilo. Mas as principais realmente são o DPOC e a asma. Exatamente. E essas doenças, elas são
controladas, compensadas com medicações antialérgicas ou broncodilatadoras, que às vezes o broncodilatador também é antialérgico, outras vezes não, e anti-inflamatórios, né, tipo corticoide. Antigamente esses remédios davam muitos efeitos colaterais, mas hoje tem uma maravilha que é os dispositivos de colocar na boca da pessoa, né? As bombinhas, né? Isso. Como é bom as bombinhas, né? Para controlar bom. Essas doenças. Maravilhoso, assim, eu queria muito frisar isso, porque se existe um mito, na população geral já escutei muito, que bombinha ataca o coração, né? Por causa do Aerolin, né? Salbutamol. Existem os broncodilatadores de curtação, né? Como Berotec, que assim, nem está mais sendo comercializado, mas semelhante a ele, o Salbutamol, que é o Aerolin, que eles causam um ataque cardíaco transitório, é um aceleramento no coração, mas que volta ao basal rapidamente. Então, isso não significa que a bombinha ataca o coração. É apenas um efeito esperado, que em 99% dos casos reverte ao normal, né, em pouco tempo. E nem todas as bombinhas contêm esse tipo de medicamento que causa aceleramento no coração. Existem diversos tipos de bombinha e cada uma delas com composições diferentes. Como o Dr. Péricles falou, algumas contêm os anti-inflamatórios esteroidais, mais conhecidos como os corticoides. E é uma maravilha usar corticoide quando existe indicação, né? Principalmente na forma inalatória, que são justamente essas bombinhas. Porque, sendo feitos dessa forma, eles ficam retidos somente dentro do pulmão, sem causar os efeitos, né, que a gente conhece dos corticoides de pressão, alteração de glicemia, alteração de vista, alteração nos ossos. Quando o corticoide ele é feito na forma de bombinha, o efeito dele só fica dentro do pulmão e não causa esses outros efeitos colaterais. Então, se o médico lhe indicou para você usar a bombinha para o resto da sua vida, confie que, se você confia no seu médico, enfim, se ele está apto realmente para tratar essa doença, realmente é possível que haja essa indicação de usar a bombinha para o resto da vida, sem que isso traga prejuízo para a sua saúde. Pelo contrário, traz muitos benefícios. Muito bem. Eu lembro, doutora Lorena, há muitos anos atrás, a dificuldade que a gente tinha de encaminhar para colegas, encaminhar para otorrino, encaminhar para pneumologista. A gente tinha que fazer uma de clínico geral mesmo. E houve essa questão da doença do refluxo influenciar nas doenças respiratórias, que tem até hoje, e nas doenças da otorrinolaringologia. No início se falava pouco disso, depois ficou se falando tanto que a gente se assustou. E depois começou a ter uma espécie de equilíbrio. Nem tudo é doença do refluxo, mas muita coisa pode ser agravada por doença do refluxo. Eu participei de um congresso recente, internacional, em que eles estão levantando uma possibilidade das doenças do aparelho digestivo, refluxo e outras, até coisas assim, tipo gastrite, úlcera e outras, tem influência da parte de sensibilidade alérgica, autoimunidade ou alergia. Quer dizer, parece que é a devolutiva. Primeiro, os problemas respiratórios tiveram que reconhecer que era causado uma parte dele pelo refluxo. E agora, ao contrário, os problemas digestivos estão se levantando a possibilidade de ser fenômenos alérgicos. O que você tem a dizer sobre isso? Muitos pacientes seus têm que usar a bombinha, mas tem que usar também o omeprazol, não é isso? Sim. É uma das primeiras perguntas que eu faço no consultório quando o paciente chega com tosse, é se possui sintomas, ou os sintomas mais típicos de refluxo, né? Que é queimação, aquela regurgitação, né? A sensação de alimento voltando, porque realmente são doenças que têm relação. Na asma, por exemplo, a gente encontra mesmo essa relação. Asma descontrolada, antes da gente aumentar a dose de medicamento, de trocar a bombinha, a gente pergunta se tem outras doenças, né, descontroladas, podendo ali causar o descontrole da asma, e uma delas é a questão do refluxo, né? Assim como a rinite, enfim, obesidade. Verdade. Essa hiperatividade bronca causada pelo estímulo do ácido que sobe, aí é que agrava mesmo uma pessoa que tem asma ou que tem bronquite, né? Enfisema, agrava mesmo.
Então, é aquela história, né? É como fosse um balaizinho de gato. Muita coisa dentro do mesmo problema, deixando a pessoa pior. Mas ainda bem que os médicos, hoje em dia, eles não têm só aquela experiência individual, graças a Deus. Eles se baseiam muito em estudos sérios que já foi feito em grande quantidade de pessoas, né? E os resultados desses estudos, que baseia a nossa clínica diária, né? A medicina baseada em evidência, né? Científica. Isso nos ajuda muito a tomar decisões sem a gente se influenciar pelaquela história. Doutor, eu melhorei. Doutor, eu não melhorei. Doutor, eu melhorei 10%. Doutor, eu melhorei 50%. Isso leva em consideração porque cada pessoa é única, né? Individual. Mas a gente se baseia muito nas estatísticas da medicina baseada em evidência científica, o que tem de real, o que tem de ilusão, né? E o que tem de verdadeiro para melhorar as pessoas. Então surgiram novos, vamos dizer assim, novos antialérgicos, não sei se esse seria o termo, medicações mais novas, mas que algumas ainda não é em forma de bombinha, ainda é via oral. Você utiliza, além das bombinhas, esses medicamentos, os outros medicamentos via oral, ou você consegue controlar quase todos os seus pacientes só com a bombinha, pacientes de problema respiratório crônico? Olha, doutor, o que acontece é o seguinte, fora os medicamentos inalatórios, o que entra, por exemplo, no tratamento da asma, são os corticoides que a gente chama de sistêmicos, né? Eles podem ser feitos em forma de comprimido, de xarope ou de injeção. Esses corticoides, como eu falei, eles possuem efeitos colaterais, então a gente tende a evitar. Mas, eventualmente, numa crise, a gente pode realmente lançar mão desse tipo de medicação, mas que seja por um curto período, vamos supor 5 a 7 dias até sair da crise e suspende. E se o paciente está precisando usar com frequência o corticoide dessa maneira, porque a doença não está controlada, e aí é onde entra o especialista, né, o pneumologista, para ajustar o seu tratamento de bombinhas para que você não precise de corticoide em comprimido, xarope ou injeção. Se você está precisando é porque está descontrolado. Existem outros antialérgicos, como o Dr. Péricles falou, que se o paciente tiver uma rinite alérgica ali em conjunto, a gente pode utilizar também. E mais recentemente foram lançados imunobiológicos para o tratamento da asma. São medicações injetáveis, a maioria são feitas pela via subcutânea, como se fosse uma insulinazinha ali aplicada uma vez por mês ou a cada 15 dias, mas que só estão indicadas para aquele paciente com asma grave, em que já foi basicamente tentado de tudo e o paciente não controlou. E mesmo assim, existem alguns exames que a gente precisa fazer para saber se esse tratamento vai beneficiar esses pacientes, porque não é indicado para todo paciente com asma grave. Mas existe, sim. E interessante que eles já são disponibilizados pelo SUS. Tem uma paciente, inclusive, que usa e melhorou bastante qualidade de vida e sintomas. Que bom, né? Que quando uma coisa realmente tem evidência, mais cedo ou mais tarde, tem que ser incorporada ao SUS por uma questão mesmo de justiça, né? Que está dentro da Constituição, que a saúde deve ser para todos, né? Então, se uma coisa realmente é boa, claro que tem que fazer uma questão de saber o custo, se é possível, né, a nação assumir, mas geralmente eles são incorporados ao SUS. Agora eu gostaria que você falasse de um tipo de pneumonia que ninguém chama de pneumonia, porque é específica, é causada por uma bactéria específica, e o nome assusta, mas que tem cura nos dias de hoje. Tuberculose. Fala um pouco sobre tuberculose, que infelizmente ainda existe bastante. Sim, ainda existe. Infelizmente, assim, a gente vinha com um bom controle antes da pandemia, mas infelizmente os olhares para a Covid, né, que foram necessários naquele momento, fizeram com que passasse despercebidos alguns casos de tuberculose, né, foram não notificados, e a gente tem visto surgir muito, né, nesse período pós-pandêmico. E aí a tuberculose, infelizmente, é uma doença que causa tanto mortalidade quanto morbidade, né? Piora muito a qualidade de vida, porque se não tratada precocemente, ela pode deixar cicatrizes no pulmão que podem levar a outras doenças futuras. Então, o que o Ministério da Saúde manda é que todo paciente com tosse, a partir de 3 semanas de tosse persistente,
ele é chamado de sintomático respiratório, e esse paciente precisa ser investigado para tuberculose através do exame do escarro. Então, é uma doença que, como o Dr. Péricles falou, assusta, mas que possui tratamento curativo em 95% dos casos. Vamos chutar aqui esse número, mas assim, com certeza mais de 90% dos casos podem ser curados, com tratamento que é disponibilizado pelo SUS, através de comprimidos. E a principal medida realmente é o diagnóstico precoce, tanto para evitar as complicações no próprio paciente, quanto para diminuir, né, a transmissibilidade. A partir de 15 dias de tratamento, o paciente deixa de transmitir a doença para os seus familiares e contactantes próximos. Muito bem. Então, se você está doente e a sua tosse não passa, você já fez o remédio que mandaram tomar, que o médico passou, o clínico passou, e não ficou bem, não ficou bom, tem que procurar realmente assistência médica de novo, porque pode ser uma dessas doenças mais cronificadas, como a DPOC ou a tuberculose. A Marigel, nossa ouvinte, ela pergunta, doutora Lorena, se a rinite, com frequência, é considerada uma doença respiratória. Um abraço para a dona Marigel, conheço ela há muitos anos, eu sei que ela é sua ouvinte, e que bom que ela está ouvindo aqui hoje. Isso. Olha, a rinite nada mais é do que uma inflamação da mucosa nasal, e o nariz ele faz parte do sistema respiratório, então, querendo ou não, é sim uma doença respiratória. A rinite alérgica, quando ela não é controlada, ela pode sim vir a se tornar uma asma no futuro. Porque a gente costuma falar, existe uma teoria, doutor Péricles, que é a teoria da via aérea única. A mesma mucosa que está ali no nariz é a mesma que está dentro dos brônquios, bronquíolos e até alvéolos, né, que é a porção mais terminal dos nossos pulmões. E aí essa inflamação persistente ao longo de anos e anos pode vir a se tornar uma asma. Fora que a própria rinite, né, piora muito a qualidade de vida, aquela secreção, aquele gotejamento, tosse, enfim, então precisa ser tratada. Exatamente. Tem um áudio, né, Freitas? Vamos ouvir o áudio, que é alguém... 2 minutos? 2 áudios, vamos colocar logo o primeiro. Bom dia, doutor Péricles e doutora Lorena. Me chamo Jaqueline Campos, sou aqui de Caririaçu, Sítio Cidade. E estou escutando o programa de vocês. Eu tive pneumonia ocasionada do Covid-19. Tive 20% do meu pulmão comprometido. Fiz o tratamento e ainda passei um tempo usando uma bombinha. Gostaria de saber se eu tenho que repetir a tomografia que eu fiz na época do meu pulmão para saber se eu ainda tenho alguma sequela do Covid. Jaqueline, né? Eu acredito o nome dela. Bom, Jaqueline, o que a gente tem que ter em mente é que os exames, eles guiam os sinais e sintomas. Se você ainda possui algum sintoma respiratório, é interessante que você procure atendimento para que seja visto qual o exame mais indicado para você. Talvez nem seja uma tomografia, pode ser uma espirometria, enfim. Mas se você não possui nenhum sintoma, não existe indicação de você ser submetido a um exame de tomografia, porque como eu falei anteriormente, né, quando a gente vinha falando do rastreamento de câncer de pulmão, a gente não deve ficar fazendo tomografia de rotina pelo risco causado pela radiação, certo? Então, se você é assintomática, não existe indicação de realizar nenhum tipo de exame. Muito bem, então essa história de que tudo que a gente está sentindo foi da Covid, não é bem assim. Algumas coisas pode ser que sim, claro, uma doença muito grave, pegou muita gente, deixou sequelas em alguns, mas a grande maioria das pessoas, se prestar bem atenção, já tem esse problema antes da Covid, né? E não causado pela Covid. A nossa amiga lá de São Paulo, explicar para ela que no domingo é um pouco diferente da semana. A maioria dos programas são gravados e mesmo os programas, os que não são gravados, como o meu, a gente não costuma botar música porque tem um sistema de gravação que se a gente colocar música sem direitos autorais pode ser que caia a live, né, de Facebook, que hoje inclusive nem tem. Mas vamos deixar aqui seu pedido, né? E breve vai ser atendida, viu? Se não for hoje, vai ser amanhã, segunda-feira. Tá bem? Um bom dia para a senhora. A Ana, do bairro São José, doutora Lorena, ela diz que o marido tem uma tosse persistente, 6 meses.
e ela quer saber se pode ser enfisema pulmonar. Pode ser tanta coisa, né? Pode ser várias coisas, inclusive enfisema pulmonar. Se ele fuma, principalmente, ou se tem exposição, né, a fogão a lenha, carvão, enfim. Mas ele precisa ser visto. A tosse pode indicar muita coisa. E aí só uma história clínica detalhada para guiar quais os exames necessários para que a gente consiga dar esse diagnóstico e estabelecer um tratamento adequado para ele. Exatamente. É como eu falei, a medicina é uma caixa de vários depósitos que você vai juntando, olhando um por um. O principal é a queixa que a pessoa tem, no caso a tosse, né? Tosse de 6 meses. Aí a gente pergunta uma coisa, pergunta outra, faz um teste de um remedinho, faz um exame, faz 2, às vezes 3, aí o remédio deu certo, outro não deu certo, faz um teste de outro, até chegar no diagnóstico, que não é tão simples não, o diagnóstico. Mas vamos continuar aqui, doutora Lorena já está falando de outras doenças do aparelho respiratório, desde o nariz até os pulmões, passando pela rinite, né? Passando pela asma brônquica. Doutora Lorena, não sei se hoje ainda existe esse estigma do medo das mães, das crianças com asma. Eu lembro antigamente que as pessoas chegavam e diziam: doutor, o senhor tem certeza que meu filho tem asma? Não é só uma bronquite, não. Né? Ainda existe isso? Como é que define o que é asma, o que é bronquite? Assim, o termo correto é asma. Infelizmente ainda existe esse receio, né, de ser uma estigmatização, porque realmente a asma é uma doença que não tem cura, mas que tem controle e o paciente pode viver tranquilamente o resto da vida, né? A menos aqueles pacientes que têm asma grave, mas eles correspondem a 1% de todos os asmáticos. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir encarar a doença e tratar da forma como ela merece é dar o nome certo e aceitar que o paciente é ou não é portador de asma. Esse termo bronquite, né, criaram assim, como se fosse uma forma de amenizar, mas que o termo correto realmente é asma. Não tem por que temer. Então essa bronquite que querem colocar no lugar da asma é diferente, por exemplo, da bronquite do DPOC, que é uma coisa crônica, né? Isso, existe a bronquite crônica dentro do DPOC, mas que na verdade essa bronquite crônica que está dentro do DPOC é mais a gente diz uma manifestação da doença. Nem o nome da doença é bronquite, o nome da doença também é DPOC. Sabe, é como se fosse assim, um sinal, né? Os brônquios inflamados é uma bronquite. Mas o nome correto é DPOC para o DPOC, asma para asma, e é isto. Muito bem, hoje estamos aprendendo tudo sobre o aparelho respiratório e com a doutora Lorena Peixoto Maia, e você pode participar ainda dá tempo. Os 2 áudios já foram, né? Pronto, e você pode participar, você manda sua pergunta pelo 3512-2000, ou então você manda um áudio ou manda uma pergunta escrita pelo nosso WhatsApp, que é o mesmo número, 3512-2000. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para a doutora Lorena, médica pneumologista. Rádio Padre Cícero FM, Padre Cícero 104,5, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem não me conhece, eu sou médico, gastroenterologista. Quem me conhece, estamos aqui juntos há tantos anos, né? Muitos. E o pessoal participa do nosso programa, como estão fazendo perguntas para a doutora Lorena Peixoto Maia, médica pneumologista, veio falar sobre o agosto branco. Eu digo de janeiro porque tem um janeiro branco, né, sobre saúde mental. Sim. Agosto branco é sobre o combate ao câncer de pulmão, combate ao tabagismo e combate ao cigarro eletrônico. E ela veio falar sobre a especialidade dela, pneumologia, doenças respiratórias. Uma pessoa diz: bom dia para mim, para a doutora Lorena, obrigado. Muito importante o tema do programa hoje. Programa muito bom, excelente. Aí
Deixa eu ver aqui mais o que é que essa pessoa diz que saiu. Gratidão pelas orientações, doutora. Por favor, aonde a doutora faz atendimento? É a Socorro de Jesus, do sítio Terra Dura, em Missão Velha. Juazeiro, Crato, Barbalho, onde faz atendimento, doutora Lorena? Aqui em Juazeiro eu atendo na Pulmoclinic. Nós montamos recentemente essa clínica de saúde respiratória. Eu, doutor Jacob, a doutora Aline, e temos também a doutora Gabriela e a doutora Bruna, todos pneumologistas. Temos também fisioterapeuta, nutricionista. Onde fica essa Fica clínica? No Pátio Cariri, doutor Pérez. Dentro do Pátio Cariri, pátio, legal. Andar. Nós temos 3 salas. Nosso objetivo realmente é trazer uma abordagem completa para o paciente com doença respiratória, né? Trazer então lá faz espirometria. Fazemos espirometria, fazemos polissonografia. Domiciliar, né? Domiciliar. Faz também... Broncoscopia não, porque é a nível hospitalar. Doutor Jacob e doutora Aline fazem, mas eles fazem em outras clínicas. Doutor Jacob faz na Endodigest, doutora Aline faz no São Vicente. Sim. Porque precisa realmente de uma estrutura sedação. mais... sedação e tudo. É verdade. Aí, clínica, eu trabalho lá. Eu trabalho em Missão Velha também pelo SUS. Muito bem. Mas é como pneumo ou é geral? Pneumologista. Todas as segundas-feiras à tarde eu estou lá. Eu sou de Missão Velha, né? Não sei se o senhor sabe. Sei, você falou. Aí comecei a atender lá faz 2 meses. Bem recente. E o atendimento na Estácio FMJ, Sim. Esse atendimento, você faz também em ambulatório? Eu também sou do ambulatório. Nas quartas-feiras. Nas quartas. Eu acredito que o paciente com encaminhamento, né, da unidade básica de saúde do posto consegue agendar com o especialista. Desde que, assim, seja uma pessoa ligada, né, à faculdade, Sim. Porque tem aqueles casos que a gente estuda com mais afinco, né? Sim. Não é totalmente aberto, mas sim, a pessoa consegue. E você mesmo pode indicar, né, para a pessoa falar lá com a nossa querida Régia, e nossa Tainá, né, que eles agendam. Que bom, né? Então você atende Missão Velha, atende no Juazeiro, atende particular e atende, vamos dizer, pelo SUS, né? Tanto Sim. em Missão Velha quanto no Juazeiro, que é ligado à Estácio. A Estácio, exatamente. E se um paciente precisar de hospital, do seu acompanhamento, qual hospital que você geralmente interna? Bom, pelo SUS eu não trabalho com pareceres, né? Porque a gente não pode, assim, pela lei do SUS, né? A prestação de serviço, o SUS tem que prestar um serviço completo para aquele paciente. Então, o paciente que está internado pelo SUS não pode contratar um médico particular para ir lá. Mas aí, se for privado, eu vou em todos os hospitais. São Vicente, São Camilo, Unimed. Isso. Outra pergunta, doutora Lorena. A pessoa diz que fez 2 espirometrias e acusou uma sensibilidade química nos pulmões. E a outra espirometria já não acusou, foi normal. Ela fumou, trabalhou em fábrica de calçado, hoje se sente cansada, não descobre totalmente o que tem, mas tem essas 2 pistas, do fumo e de ter trabalhado numa fábrica e que tem alguma fábrica de calçado, se tem alguma coisa química. Olha, a espirometria ela não é capaz de dizer esse tipo de sensibilidade. O que pode ter acontecido essas exposições crônicas terem causado alguma limitação ao fluxo aéreo, né, à capacidade respiratória, e isso ter sido mostrado na espirometria. Mas uma coisa importante aqui a se falar é que a espirometria é um exame muito minucioso. Então, eu aconselho sempre que você faça num local onde o laudo seja realizado por um pneumologista, porque, infelizmente, a gente pega alguns exames de má qualidade. Então, às vezes, a divergência nesses 2 exames pode ter acontecido por isso. Talvez você não tenha soprado da forma adequada, não foi orientado a fazer o exame de forma perfeita e o resultado pode ter tido essa interferência e por isso que deram 2 resultados diferentes. Então, essa é uma possibilidade, mas a certeza realmente só olhando para os exames. E uma outra questão é que, assim, para identificar se essas exposições trouxeram realmente prejuízo para a sua saúde respiratória, a gente precisaria de outros exames. Talvez uma tomografia para ver a imagem, se tem algum acometimento intersticial ou algum acometimento das vias aéreas, mas realmente só
conversando pessoalmente para a gente conseguir identificar melhor. Como o doutor Péricles falou, juntar todas essas peças, né? Sinais, sintomas, desde quando está sentindo, se você possui alguma outra doença, enfim, se cria animais, se história familiar, história prévia de internamentos, tudo isso é importante. Você falou aí de várias doenças, falou das causas, né? Você repetiu muito o fumo como causa de diversas doenças respiratórias e outros tipos de atmosfera, né? De gases, etc. Agora, você falou também sobre as doenças alérgicas diversas, né? Rinite, asma, enfim, diversas doenças alérgicas. Para descobrir doença alérgica, além da clínica, que é o mais importante, descobrir alergias específicas, existem uns tais de testes antialérgicos. No meu tempo, a gente era um pouco decepcionado com eles. Porque às vezes eles diziam que a pessoa tinha alergia a uma determinada coisa e a pessoa fazia a exposição e nem sentia muito. E não dizia que não tinha alergia a um determinado, por exemplo, alimento, e a pessoa usava o alimento e tinha reação. Mesmo o exame dizendo que não tinha. Ou seja, os exames eles tinham muitas limitações. A minha pergunta é, progrediu, melhorou, os testes alérgicos, seja de sangue, ou seja de rarifação da pele, de fazer uma escoriação, melhoraram ou ainda tem muita limitação? Ainda tem, assim, o que a gente fala, né, doutor Péricles, como o senhor sabe, o exame sozinho ele não fala muita coisa, é juntar exame com a história clínica. Se o exame não é compatível com a história do paciente, a gente às vezes repete, faz em outro laboratório, enfim, até que a gente consiga achar um direcionamento melhor. Aí, como o senhor falou, existem os testes de pele, né, que são os testes de puntura, ou também chamado de prick test. Ali na pele são inoculados alguns antígenos, né, pelo de gato, pelo de cachorro, fungo, ácaro, e aí vê se a reação, e testes, exames de sangue, né, que são as imunoglobulinas, principalmente IgE. E aí a gente fez a IgE total, IgE específica para os alérgenos. Mas, assim, existe a especialidade do alergologista, né? Eles, assim, têm mais propriedade do que o próprio pneumologista, né, a respeito desse assunto. A gente, quando tem um paciente com asma que tem suspeita de asma alérgica associada à rinite alérgica, conjuntivite, a gente já consegue adiantar e lançar a mão desses exames, mas realmente o especialista é o alergologista. Muito bem. Outra pergunta, essa é bem interessante. A pessoa quer que você dê assim percentual, qual o peso maior para ter um câncer. Ela diz... tem uma genética com predisposição ao câncer. E ela pergunta, 50% são os hábitos de vida e 50% é a genética ou não é bem assim? Olha, o que a gente tem é, como eu falei, que o tabagismo, o câncer de pulmão, 85% dos casos são relacionados ao tabagismo. Então é bem mais do que o fator genético, né? E aí os outros é que são a questão genética. A gente sabe que o cigarro aumenta o risco de desenvolver câncer de pulmão em 20 até 30 vezes em alguns estudos. Então, eu diria que os hábitos de vida se sobressaem à genética no que diz respeito ao câncer de pulmão. Muito bem, é mais adquirido do que trazendo a carga genética. Isso, ou seja, é um câncer totalmente prevenível. Isso. Uma mudança de vida, principalmente o tabagismo. Outra pessoa pergunta se a sua clínica, doutora Lorena, você e os outros médicos atendem pela Unimed. Não, a gente só atende particular. Então, pela Unimed só se for esses casos de internação, do hospital da Unimed, mas é particular, né? Aí o hospital que solicita, né, o parecer. A ida, né, o parecer do pneumologista. Tem também um áudio, né, de pergunta, vamos ouvir. Bom dia, doutor Pérez, doutora Lorena Peixoto. Já fui um atendimento com a doutora Lorena, um amor de atendimento, uma médica de alto nível para atender paciente pelo SUS. Parabéns para ela e que Deus proteja ela sempre. E eu vou para mim continuar o tratamento com ela. Bom dia, um domingo abençoado para todos nós. Fico muito feliz por ouvir isso. Assim, realmente eu levo minha profissão muito a sério. Eu gosto de realmente
resolver a vida do paciente. Eu costumo dizer que eu só falta pegar na mão e levar. Mas, assim, é porque eu realmente gosto. Não sei trabalhar de outra forma e fico muito feliz, assim, com esse reconhecimento. A gente trabalha sem nem pedir mas quando recebe é muito gratificante. É gratificante. Ele não mandou o nome, mas um abraço para você também. Eu acho que eu devo ter atendido ele em Missão Velha, talvez. É muito gratificante. O reconhecimento, né? Porque a medicina não é uma profissão de resultados, nem sempre o resultado é o esperado, que depende muito das doenças, do estágio em que ela foi descoberta, etc. Mas uma pessoa que reconhece, essa pessoa, além de ser uma pessoa gentil, é uma pessoa que tem a noção das coisas, né? Porque realmente não é aquela história, eu vou escolher um médico, ele vai passar um remédio para mim e eu vou ficar curado. Não é bem assim, né? Tem muitas variantes, muita complexidade, muita coisa envolvida, que nem sempre o resultado é excelente. Isso não quer dizer que o médico seja incompetente. Quer dizer que a doença, infelizmente, às vezes, ela é avançada e pode levar a um desfecho desfavorável. Que bom, quando tem gratidão assim. O Nailzo é Nailzo, né? Do Sítio Terradura, Jamacaru, Missão Velha. Olha aí, Missão Velha. Que fosse de lá. Um abraço para o meu conterrâneo, Missão Velhense. Doutora Lorena, claro que é o cigarro. Claro que se não existisse o cigarro no mundo, muita gente não morreria de câncer de pulmão, a maioria. E também não teria tanta doença respiratória, a maioria. Mas o que dizer, além dessa frase que você já disse várias vezes, de batalhar, lutar, pedir ajuda médica, ajuda psicológica para parar de fumar? O que mais uma pessoa deve fazer, além de parar de fumar, para ter menos problemas respiratórios? Eu costumo falar muito no estilo de vida de modo geral, né? Então, isso serve para toda e qualquer pessoa, independente do câncer de pulmão, mas para prevenir outros tipos de cânceres também, e doenças cardiovasculares, né? Que são a principal causa de morte no mundo. Praticar atividade física, se alimentar de forma saudável. A gente vê muito hoje a questão da estética, né? Fazer dieta e atividade física pela questão de estética não deixa de ser importante. Mas não façam dietas malucas, procurem especialistas, né? Nutricionistas. Eu costumo dizer que o básico é o que funciona. Se você tiver um educador físico ali na academia, um nutricionista, você está mais de meio caminho andado, não precisa gastar horrores com fórmulas mágicas e remédios mágicos. É realmente o básico que a gente conhece, é se alimentar bem, praticar exercício físico, não fumar, controlar a bebida alcoólica, enfim, ter bons hábitos, estar perto da família, né? Tudo isso tá envolvido. E eu queria aproveitar aqui também para falar um recadinho para as pessoas que têm familiares que fumam e gostariam muito que essa pessoa deixasse de fumar. Eu recebo muito paciente que tem doença respiratória, às vezes chega com o familiar já chega acusando. Olha, doutor, ele fuma, viu? Ele não vai dizer não, mas ele fuma. E assim, eu queria muito sensibilizar esses familiares para ter um pouco de empatia com essa pessoa que fuma, porque eu tenho certeza que se dependesse dela, a maioria deixaria de fumar, não todas, né? Algumas, quando a gente pergunta, quer deixar de fumar, às vezes eu me surpreendo com a resposta. Tem gente que diz que não, que quer fumar e tudo bem, cada um tem poder sobre si, sobre sua vida. Mas muitos são viciados, então são substâncias químicas que estão ali na pessoa há muitos e muitos anos. Então, às vezes, ela não deixa, não é por falta de querer, é realmente porque é um vício. E em vez de você acusar, né, enfim, dizer que é culpa dela e tudo, diga que ela é capaz, diga que você está perto, diga que, assim, uma frase que eu costumo dizer sempre, vocês podem repetir aí na casa de vocês, é que quem perde a batalha não é quem desiste, mas é quem deixa de lutar. Então, se a pessoa recaiu ali uma vez ou duas no tabagismo, não significa que ela perdeu toda a batalha, significa que ela pode levantar mais uma vez e tentar de novo. Então, esteja próximo, diga que vai dar certo, que ela é capaz, que é possível, sem precisar apontar o dedo. Uma outra coisa que eu não posso deixar de lhe perguntar é quando uma pessoa recebe um resultado de uma tomografia computadorizada ou de um raio-x do tórax, às vezes a pessoa fica tão ansiosa, tão preocupado,
que nem dá tempo de mostrar para o sua pneumologista, aí vai no clínico. Às vezes vai para mim, aí mostra aquilo e diz, meu Deus do céu, o que é isso? Porque tem nódulos, porque tem coisas alteradas, e nem todo nódulo é câncer, né? Com e a pessoa certeza. entra em pânico, né? Sim. Gostaria que você comentasse esses nódulos frequentes que dá nos resultados dos exames de tomografia nas pessoas. A gente viu isso muito acontecer na pandemia, né, doutor Péricles? Muita gente fez tomografia porque deu exame de Covid positivo, já ia para tomografia para ver se tem alguma coisa, às vezes até sem indicação. Mas aconteceu muito e a gente viu surgir vários nódulos, né? Mas, como o doutor Péricles bem frisou, nem todo nódulo é câncer. Pelo contrário, a minoria que é câncer, graças a Deus. Então, o que a gente vai atentar para esse nódulo que surgiu de maneira incidental, né, que foi um achado, a gente vai atentar para o tamanho do nódulo, para as características, se é um nódulo calcificado, se tem gordura, se ele tem espículas, né, se ele é todo irregular, a localização, se ele está num paciente que fuma ou que não fuma, se está num paciente que tem história familiar ou não de câncer de pulmão. Então, tudo isso a gente vai analisar para dar um direcionamento. Eu já adianto que, se você, já para lhe tranquilizar, se você fez alguma vez na vida uma tomografia e viu um nódulo calcificado, esse nódulo é benigno, com certeza. Os nódulos calcificados, eles são cicatrizes. Significa que passou alguma coisa ali pelo seu pulmão e deixou essa cicatriz. E que eu posso ter, né? Não sei porque eu nunca fiz tomografia de tórax, porque não houve indicação. Mas eu posso ter, doutor Péricles. Enfim, qualquer pessoa pode ter um nódulo calcificado e isso não significa absolutamente nada. E se houver uma suspeita, se ele não for calcificado e a pessoa tiver com algum problema e levantar a suspeita de doença, existe a biópsia, né? Que é por broncoscopia, não é isso? A depender da localização, essa biópsia ela pode ser cirúrgica, né? Com o doutor Moisés aqui no Cariri vai lá, faz a cirurgia, tira um pedacinho da lesão, manda para o laboratório para estudar. Se ela for uma lesão mais central, mais perto assim da traqueia e dos brônquios e a broncoscopia conseguir alcançar, é feito pela broncoscopia. E se for mais perto da parede torácica, né, das costelas, vamos dizer assim, existe um tipo de biópsia que é guiada por tomografia. Aqui na região, o Dr. Demóstenes, que é radiologista intervencionista, faz esse tipo de biópsia. Então, uma agulhazinha vai lá, a tomografia vai guiando, né, a posição da agulha, e aí ele consegue chegar na lesão. Então, existem várias modalidades de biópsia, a depender, né, quando há indicação de biópsia, a depender do tamanho e da localização da lesão. Exatamente. Doutor Demóstenes foi da primeira turma lá de Barbalha, da FAMED, né, UFC e UFCA. Tem o doutor Paulo Sérgio também que foi lá da Estácio, FMJ. Sim. E tem mais 2 que chegaram, já tem 4. A região está crescendo muito em radiologia intervencionista, né? Em tudo, né? Em todas as áreas da medicina, a região do Cariri, pela distância das capitais, elas tiveram que ficar independentes, tiveram que ficar, resolver seus próprios problemas para não ficar encaminhando tanto. E essas 2 faculdades de medicina, agora tem 3, né, com a URCA, nos deu muitos frutos, muitos médicos e médicas competentes que nos enchem de orgulho, como você, doutora Lorena Peixoto Maia, pneumologista de alto nível, que já é professora da própria Estácio, Indomed, FMJ, e outras pessoas realmente que são clínicos, cirurgiões, radiologistas, etc. Que bom, né, que a nossa região pode crescer em termos de cuidados com a saúde, com o advento dessas 2 faculdades de medicina que nos dá tantos bons médicos, e a gente tem um orgulho muito grande que participou um pouco da formação de vocês, e estamos até hoje, e você agora com essa dupla função, né? Porque agora você é que está preparando futuros médicos, né? Futuros pneumologistas. Em relação ao acompanhamento das doenças respiratórias, inclusive o câncer de pulmão, qual a limitação pelo SUS que você ainda encontra? Podemos dizer que temos tudo, inclusive a cirurgia com o Dr. Moisés lá no São Vicente de Paulo, ou ainda há limitações que precisa de algum exame que não tem na região? Assim, por exemplo, aqui em Juazeiro, temos a doutora Robertina, que atende pelo SUS, doutora Gabriela, que chegou aqui recentemente, elas atendem no SAMI. Sim.
E, assim, a última informação que eu tive foi que aqui em Juazeiro já se realiza a espirometria pelo SUS. Legal. Mas eu confesso que é um exame que eu tenho dificuldade quando eu preciso solicitar. Os pacientes têm muita dificuldade em conseguir realizar esse exame. Sim. Então, acredito que uma limitação seja essa. E a outra é desse exame chamado broncoscopia, né, que eu falei. Hoje a gente tem broncoscopia no Cariri para os pacientes do SUS internados. Mas quando a gente precisa agendar uma broncoscopia, não temos pelo SUS ainda. Os pacientes a gente precisa encaminhar para Fortaleza. Entendo. Então, a gente, infelizmente, ainda tem essas limitações, mas posso dizer que já avançamos bastante. Pois tá bom. Resta agradecer. Agradecer você, doutora Lorena Peixoto, sua disponibilidade de vir aqui com seu filhinho Caio, seu esposo, doutor Túlio, e dar essas informações valiosas para os ouvintes da FM Padre Cícero. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e o convite. É muito satisfatório realmente poder disseminar informações, né, para a população em geral. E o senhor está de parabéns por essa iniciativa, pelo programa. Me senti muito à vontade, foi ótimo. Muito obrigado, doutora Lorena Peixoto. Obrigado, Freitas Nascimento, nosso chefe. Hoje acumulando esse trabalho, né, de operador de som. Só não opera jeito, né, mas som opera direitinho. Hoje a gente não teve nossa live, mas tem todo esse programa gravado, tudo indica, né? Depois vocês podem passar, a gente vai começar a colocar nas redes sociais, não só no site do Tony, clubesintonia.com. Lá no clubesintonia.com do Tony Santos tem o link Dicas de Saúde, em que ele deixa disponibilizado o programa gravado, enxugadozinho, para não ser tão longo, para não ser 2 horas, 1h30, mais ou menos, muda um pouco. E nossas redes sociais de YouTube, Gastroclínica Vasconcelos e podcast. E Dicas de Saúde podcast. Então é isso, pessoal. Vocês vão ficar agora com a transmissão da missa aqui no Santuário Coração de Jesus pela Rádio Padre Cícero, toda a programação da FM Padre Cícero. E, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Domingo, Dia dos Pais. Vamos estar aqui com o papai. Vamos estar aqui com um médico anestesista que ele vai não só falar da sua profissão anestesia, mas principalmente ele vai dizer sobre os desafios de ser pai, porque ele é um pai exemplar. É o Dr. Rômulo. Dr. Rômulo, anestesista, virá com sua esposa nesse Dia dos Pais para a gente fazer um programa especial sobre essa data tão importante, né? Não tanto quanto Dia das Mães, mas tão importante também, Dia dos Pais. Então, fiquem com Deus, um bom domingo, uma boa semana e um abraço para todos.